Salve, salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal do Vascão. Meus amigos, Vascão classificado aí na Sul-Americana, mais uma nota triste aí, né, pessoal? Racismo contra jogadores do Vasco aí, essa tragédia aí que aconteceu, infelizmente, continua acontecendo isso no futebol, ainda mais na América do Sul, pessoal, onde o futebol foi praticamente criado por negros. Tem essas coisas nos estádios aqui ainda. Até quando o Conmebol, a senhora vai permitir que isso aconteça? Tem que excluir os clubes dos torcedores que causam racismo aí nos estádios. Nunca mais tem que disputar a competição internacional. E esses cidadãos aí ficaram bem claro, bem nítido aí na transmissão quem são. Nunca deveriam pisar em um estádio de futebol e deveriam estar atrás das grades. Isso que tem que acontecer com quem é racista, com quem faz esse tipo de coisa. É um lixo esse ser humano. Pessoal, vamos falar também aqui sobre o Alex Teixeira, meus amigos. Ele quer voltar para o Vascão. Vamos falar aí o que está acontecendo, o que pode acontecer caso ele volte para o Vasco aí, com as possibilidades para ele poder vir jogar no Vasco. E também vamos falar sobre premiação da Sul-Americana, né, que o Vasco embolsou. Bom, meus amigos, já peço aí para você metralhar o like, se inscrever aqui no nosso canal, só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo. Vamos em busca de 80 mil inscritos, pessoal. Se inscreve aí se você é novo, compartilha com seus amigos, traz mais vascaínos aqui. A gente está quase chegando em 80 mil. Vamos em busca dessa marca, muito importante. Também peço para você que ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. E lembrando que no final tem aquele salve para a galera que está sempre comentando aqui, pedindo aquele salve, pedindo aquele abraço, mandando seu nome, a sua cidade e seu estado. Fiquem aí até o final, vai que você aí que pediu salve aparece hoje. Bom, meus amigos, ontem o Vasco se classificou aí na Copa Sul-Americana, empatando por 0-0 com o Oriente Petroleiro lá na Bolívia. O Vasco teve aí a maior parte do jogo com a possibilidade de sair vitorioso, mas não soube aproveitar. O time ficou com mais medo de perder do que a vontade de ganhar. E, infelizmente, saímos aí empatados. E o jogo teve uma nota bastante triste, um racismo aí contra jogadores do Vasco. A princípio o racismo teria começado contra o meia Juninho, que estava no banco de reservas, e os jogadores do Vasco não aceitaram e partiram aí para cima da arbitragem, e também sofreu aí racismo o goleiro Alexander. O juiz pouco fez nesse caso, ainda deu cartão amarelo para o Ricardo Graça ao reclamar da ação dos torcedores bolivianos. Cara, é inacreditável o nível da arbitragem de ontem. Um juiz ridículo, horroroso, deveria ser suspenso, nunca mais apitar um jogo de futebol. E ele não tomou nenhuma providência. O juiz aceitou o racismo contra os jogadores do Vasco, ainda deu cartão amarelo para o Ricardo Graça. É inadmissível. Tá aí a cara desse senhor que nunca mais deveria apitar nenhum jogo de futebol. E esses babaca deveriam ser presos, deveriam ir para a cadeia. A Conmebol mostrou aí a imagem bem nítida deles aí na televisão, da DAZN que transmitiu a partida. Ficou bem nítido lá a cara dos safados que fizeram racismo e cometeram esse ato contra os jogadores do Vasco. É inacreditável que isso aconteça ainda em 2020. A gente está aqui falando disso direto. Semana passada teve o caso lá do Marega, do Porto. E lamentável, bastante lamentável o que aconteceu com ele e agora com os jogadores do Vasco. É impossível a gente aceitar isso. A Conmebol não toma nenhuma medida cabível para excluir os times dos torcedores que fazem racismo contra os jogadores. Deveriam ser excluídos e nunca mais participar das competições internacionais. O clube não tem culpa, mas os torcedores do clube têm a culpa e muito por isso tem que ser excluído o clube para esses torcedores nunca mais pisarem no estádio em competições internacionais e principalmente contra times brasileiros, porque isso acontece diariamente nas competições que a Conmebol realiza, Libertadores, Sul-Americana, e sempre foi assim contra jogadores brasileiros. A gente não pode deixar mais isso acontecer e infelizmente a Conmebol não está nem aí para o futebol brasileiro e para o racismo. Fazem pouco caso disso daí e deixam por isso mesmo. Quantas vezes a gente já viu acontecer com Tinga no Cruzeiro, a gente já viu acontecer com Grafite, a gente já viu acontecer com vários jogadores, cara. É inacreditável o que acontece nas competições da Conmebol quando clubes brasileiros vão disputar aí a competição internacional fora do nosso país.
O Vasco deveria ter tido a obrigação de ter goleado esse time, até para enfiar nesses torcedores aí essa goleada, porque eles mereciam que o Vasco tivesse vencido pelo menos de uns 5-0 esse Oriente Petroleiro aí, até porque o Vasco era muito mais forte e infelizmente não conseguiu aí impor essa fortaleza dentro de campo, não conseguiu se impor diante do adversário e apenas empatou no jogo de ontem. Poderia ter saído vitorioso, tem mais time, tinha mais time, mas o medo de perder, como eu já disse, tirou a vontade de ganhar do Vasco e o Vasco foi muito ruim, muito pragmático, horroroso dentro de campo. O meio campo do Vasco muito ruim mesmo. Teve bons momentos ali no início do primeiro tempo e só. Não jogou mais nada no segundo tempo. O Vasco todinho atrás, aguentando pressão aí do Oriente Petroleiro. Se fosse um time mais qualificado, teria eliminado o Vasco ontem por uns 3-0 e o Vasco estaria hoje fora da Sul-Americana. Mas pode ser aí que tenha tido uma sorte de campeão, né? Aquele último lance do Oriente Petroleiro, a bola no travessão, ajudou o Vasco aí a se classificar para a próxima fase e ser aí o primeiro clube brasileiro a estar classificado na Sul-Americana. Vamos torcer para que agora o Vasco tenha uma melhor evolução para as próximas partidas que vai realizar aí na Sul-Americana e que esse time esteja bem melhor do que foi apresentado nessa primeira fase. Bom, e o Vasco também embolsou aí uma grana, né, com essa classificação. O Vasco embolsou cerca de R$1.600.000 aí. Muito importante essa classificação, até porque é uma competição que no final dela dá uma vaga a Libertadores e muita grana, né, pessoal? Muita grana mesmo. E o Vasco, quanto mais chegar perto do título, mais grana vai ganhar. Tem que avançar de fase. Agora vai ter um novo sorteio, onde todos podem se enfrentar. Tem adversários fortes como Vélez, Atlético Nacional, times mais fortes que podem causar sérias dificuldades ao Vasco se jogar dessa maneira aí que vem apresentando nos últimos jogos. Mas vamos torcer para que o Vasco pegue adversários mais fracos para a gente ir progredindo na competição e para quem sabe aí, quando chegar nas fases finais, o Vasco está pronto para quem sabe buscar o título inédito dessa competição, ser o primeiro time do Rio de Janeiro campeão aí da Sul-Americana. Seria um ótimo feito aí, um grande feito para o nosso Vasco, porque já é o primeiro time campeão sul-americano aí do Brasil e tem que ser agora o primeiro carioca campeão da Sul-Americana. Vamos torcer para que isso aconteça. Infelizmente, não temos o elenco suficiente para cravar que o Vasco será campeão, mas vamos torcer e tudo pode acontecer, né? A Sul-Americana é uma caixinha de surpresa, vários times já avançaram bastante, times muito mais fracos que o Vasco. Goiás já fez final de Sul-Americana, Ponte Preta chegou na semifinal da Sul-Americana. E isso é muito importante, a Chapecoense já foi campeão. O ano passado, o Atlético Paranaense, claro, com o elenco muito mais forte do que o do Vasco, conseguiu o título. Pode ser que o Vasco aí tenha a sorte, quem sabe, de ser campeão também. Meus amigos, agora vamos falar dele, né? Alex Teixeira, meus amigos. Jogador que está lá no futebol chinês, voltou para o Brasil devido àquele surto lá do coronavírus. E ele está querendo voltar ao Vasco, meus amigos. A gente sabe que o Vasco não tem dinheiro para bancar aí a situação do jogador, pagar os salários dele. E parece que o futebol chinês pode ser cancelado nessa temporada. Vários jogadores que estavam disputando ao campeonato chinês voltaram para o Brasil para treinar alguns clubes e fazer aí meio que uma pré-temporada aqui nos clubes do Brasil. E, obviamente, se especula bastante a volta deles para o futebol brasileiro. E agora chegou a vez do Alex Teixeira. O Alex Teixeira que já está no Brasil, foi comprar um carro e o vendedor vascaíno gravou esse vídeo aí com o Alex Teixeira, meus amigos. Pessoal, boa tarde, eu sou o Diego, esse aqui é o Fábio, esse aqui dispensa apresentações. Alex Teixeira acabou de fechar um carrinho aqui na Itália Bar. Alex, brigadão. Tamo junto, rapaziada. Será que vai voltar pro Vascão? Tô querendo. Vamos ver. Abraço. Pessoal, ele tá querendo voltar pro Vasco. Vamos torcer para que tudo isso aconteça, né? Quem sabe seria um grande sonho. Tá aí o camisa 10, Campelo. O cara quer jogar no Vasco, o cara quer vir voltar pro Vasco, é um ídolo da torcida, revelado no Vasco, vascaíno, todos os ingredientes para ser o camisa 10, voltar a ser ídolo do Vasco. Tá aí o Alex Teixeira, quem sabe até disponível se o Vasco conseguir um acordo com o time chinês para pagar parte dos seus salários ou uma boa parte, né, dos seus salários para que o jogador seja contratado. Ele quer voltar
com certeza seria ótimo aí para o nosso time. É o reforço que a gente tanto sonha, é o reforço que o vascaíno merece e é o reforço aí que todo vascaíno quer, que o vascaíno precisa ir para esse elenco, que a gente quer sonhar mais alto aí na Sul-Americana, quem sabe na Copa do Brasil. Brasileiro eu acho muito improvável que o Vasco consiga, porque campeonato de longo prazo, campeonato pontos corridos, o Vasco é bem difícil do Vasco ser campeão sem elenco, mas tendo o Alex Teixeira aí para as competições Sul-Americana e Copa do Brasil pode ser bastante importante, jogador extremamente decisivo, habilidoso, muito técnico, pode aí quem sabe trazer grandes títulos aí para o Vasco, ajudando esse nosso elenco aí nessa caminhada. Vamos aguardar, né, pessoal, os próximos dias, talvez o primeiro passo já foi dado, que é a vontade do jogador de querer vir jogar no Vasco. Isso é bastante importante, porque o jogador, na minha opinião, ele joga onde ele quer. Se ele quer jogar no Vasco, ele vai jogar no Vasco. Não tem empresário, não tem clube que vai impedir ele. Mas, infelizmente, a gente sabe como que são as coisas no Vasco e para o Vasco fechar a porta na cara do Alex Teixeira não custa nada. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aí embaixo sobre esse ato criminoso contra os jogadores do Vasco ontem na Bolívia, esse racismo. Infelizmente, acontece isso ainda nos estádios aqui da América do Sul. Deveriam ser banidos aí dos estádios esses torcedores que causaram tristeza aí na carreira dos jogadores do Vasco e também de outros jogadores, né? Como eu já citei aqui do atacante do Porto, lá o Marega, que aconteceu infelizmente com ele também. E também fala aí sobre a classificação do Vasco, o que você achou do Vasco ontem na partida de ontem e também aí, quem sabe, o reforço do Alex Teixeira, que seria um grande sonho para todos nós vascaínos. Agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no nosso canal. Eu quero mandar um forte abraço aí para o Alan Nunes, em Jequié, na Bahia. Muito obrigado. O José Maria, em Guarantão do Norte, no Mato Grosso. Muito obrigado. Um abraço para o Rogério Alves, em Caldas Novas, em Goiás. Muito obrigado. O José Leandro, lá no Pará. O Lucas Peritoró, no Maranhão. O Antoniel, ele pediu um salve para o seu filho Felipe Gabriel e Otoniel Azevedo, lá em Macapá, no Amapá. Muito obrigado, Antoniel. Forte abraço aí para você e para seus filhos. Abraço também para o Josimário, lá em Afrânio, no Pernambuco. Muito obrigado. O Rafael Alexandre, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. O Pedro Ian, em Sítio Novo, no Tocantins. O Moésio Júnior, no Rio de Janeiro. Luiz Neto, em Quixadá, lá no Ceará. E para fechar aí, o Alan, em Nova Iguaçu, também no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos aí. Tamo junto e Vascão classificado. É nóis.